Boa noite para os ouvintes e os telespectadores do YouTube. Nesse momento, comentar aqui um pouquinho sobre um tema muito importante para a vida cristã, um assunto que é polêmico, que tem a necessidade de se comentar, de se buscar soluções e de respostas. É a questão do adultério. Nesse momento eu queria, em alguns minutos, juntamente com vocês, a gente trabalhar um pouquinho aqui o que a Bíblia fala a respeito. O que a Bíblia diz sobre o adultério. Os mandamentos de Deus proíbem o adultério. A Bíblia diz que em Êxodo 20:14, não adulterarás. Deixa a esposa ou o esposo por causa de outra pessoa é legalmente possível, mas é adultério aos olhos de Deus. A Bíblia diz em Lucas 16:18, todo aquele que repudiar sua mulher e casa com outra comete adultério. Quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Cobiçar a mulher ou o homem alheio é uma forma de adultério. A Bíblia diz em Mateus 5:27-28, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Como tratou Jesus a mulher adúltera? A Bíblia diz em João 8:10-11, então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, não, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. A vontade de Deus é que evitemos imoralidade sexual. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Então, meu amado, deixar a família, deixar o esposo, deixar a esposa e procurar uma outra pessoa fora é adultério. Tem gente por aí que, pelo fato de estar na igreja, até ministros, ministros e ministras nas igrejas pequenas pelo país, deixaram a família, constituíram novos casamentos, inclusive legitimaram através de documento, se divorciaram dos seus maridos ou de suas esposas e se casaram. Tem até aqueles casos em que o ele ou ela deixou a mulher e foi viver com a amante ou com o amante e estão vivendo hoje como se nada tivesse acontecido. Mas a Bíblia também diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Então essas pessoas que assim se encontram estão, além de perdendo tempo, estão caminhando para a condenação, porque destruíram as famílias, se casaram e agora estão vivendo uma vida como se nada tivesse acontecido. Será que o casamento em papel é para legitimar o casamento diante de Deus? E a destruição das famílias que Deus condena, onde fica? Talvez sejam essas pessoas e outras que naquele dia vão dizer, mas Senhor, e o Senhor vai dizer, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno destinado para o diabo e os seus anjos. Então, meu amado, minha amada, se você estiver vivendo nessa situação, vivendo com outra pessoa que você sabe lá dentro de você que não lhe pertence, volte para casa. Abandone o pecado antes que seja tarde demais. Essa é a minha opinião, é a minha interpretação, a interpretação da palavra de Deus. Deus não pode concatenar com o pecado, e inclusive com o adultério. Inclusive ele repudia de forma sublime. Então não se esconda, não se confunda, porque Deus não terá o culpado por inocente. Os adúlteros não entrarão no reino de Deus. É evidente que as pessoas que sofrem o adultério, as famílias que foram abandonadas, os esposos e suas esposas, têm que perdoar. Claro que tem que perdoar. Porque aquele que não perdoar o seu
os seus inimigos também não entrarão no reino de Deus. Agora sim, admitir essa safadeza, nem ela pode admitir, nem tampouco Deus. As pessoas só poderão ser consertadas diante de Deus se deixar o pecado. Jesus falou para a mulher: vai e não peques mais. Deus perguntou para a samaritana: vai lá e chama teu marido. Ela disse: eu não tenho marido, Senhor. Se disseste bem, já tivesse 5, e esse o qual tu está vivendo não é teu. Então, meu amado, minha amada, uma coisa é o casamento, que é o primeiro, aquele que Deus realmente iniciou, e os demais reflexos do adultério não podem ter a bênção do Senhor. Não se confunda, não perca tempo, hoje mesmo acabe com isso, em nome de Jesus.